Olá, turminha do quarto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de História e nós vamos estudar resistência e influências culturais dos africanos. Vamos lá dar início à nossa aula? Façam a agenda de hoje, 27/10/2020. Disciplina: História, conteúdo: Resistência e influências culturais dos africanos. Atividade, páginas 125, 126 e 127. Resistência e influências culturais dos africanos. A maioria dos milhões de mulheres e homens africanos trazidos à força ao Brasil para trabalhar chegou no período colonial. Essas pessoas foram levadas para todas as regiões da colônia, mas se concentraram principalmente no Nordeste e no Sudeste. Até hoje, a presença de população de origem africana no país é significativa, como você pode observar no gráfico abaixo. Observe a imagem. Se o Brasil tivesse 100 pessoas, seríamos 45 brancos, 45 pardos, 9 pretos, 1 amarelo ou indígena. Então, esse trabalho dos escravizados africanos contribuiu principalmente para o enriquecimento do governo português, dos comerciantes, proprietários de terras, de uma maneira desumana, injusta e vergonhosa para quem dela se aproveitava. E hoje, nos dias atuais, a presença dos africanos marca culturalmente todas as regiões do Brasil. A resistência africana. A escravidão durou mais de 300 anos no Brasil. Ao longo desse tempo, os africanos e seus descendentes, nascidos aqui, resistiram e lutaram de várias maneiras. Entre essas formas de resistência estavam recusar-se ao trabalho, fugir ou rebeliar-se. Em alguns casos, era possível conseguir a liberdade comprando um documento chamado Carta de Alforria, com o qual o escravizado era liberado em troca de uma certa quantia em dinheiro. Então, essa escravidão no Brasil durou cerca de 300 anos, e com o passar do tempo, esses africanos e os seus descendentes que iam nascendo aqui no Brasil, eles começaram a resistir e a lutar de várias maneiras para ser livre. E entre essas formas de resistência, eles se recusavam a trabalhar, eles fugiam, eles formavam rebeliões. E em alguns desses casos era possível conseguir a liberdade, comprando um documento que era chamado de Carta de Alforria. O escravizado ele era liberado em troca de uma certa quantia de dinheiro. Havia ainda outra forma de resistir à escravidão: manter vivas as tradições africanas, como os costumes, o idioma e a religião de cada povo. A origem de muitas das manifestações consideradas símbolos da cultura brasileira na atualidade está relacionada a tradições e costumes africanos. A permanência de muitos desses costumes só foi possível por meio da luta dos negros, que resistiram a inúmeras dificuldades, apesar de serem agressivamente reprimidos ao manifestar suas tradições, crenças e valores. Observe a imagem. Então, essa imagem, ela está mostrando o grupo de congada na festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, em Cerro, Minas Gerais, no ano de 2013.
Foram muitas as contribuições dos povos africanos para a cultura brasileira. É possível perceber suas influências nas músicas, nas danças, na religião e na língua de nosso país. Diversas palavras de origem africana, por exemplo, estão incorporadas ao nosso vocabulário, como quindim, moleque, babá, cafuné, ginga, entre outras. A influência africana também está presente em festas populares brasileiras e em outras expressões artísticas. O samba, o batuque e a capoeira, por exemplo, também se desenvolveram entre os descendentes dos africanos. Então foram muitas as contribuições dos povos africanos para a nossa cultura aqui no Brasil, para a nossa cultura brasileira. E algumas dessas coisas nós acabamos percebendo nas músicas, nas danças, na religião, até mesmo na língua do nosso país. Algumas palavras africanas, por exemplo, que estão incorporadas no nosso vocabulário, como quindim, pé de moleque, cafuné, ginga. Então, essas palavras fazem parte da origem africana. O samba, o batuque, a capoeira também são exemplos da influência africana que se desenvolveram entre os descendentes dos africanos. Observe a imagem. Danze Batuca, litografia colorida à mão de Johann Moritz Rugenda, em 1835. Os povos africanos também contribuíram com os rituais religiosos do candomblé e as festas em homenagens aos santos e orixás. O candomblé foi trazido ao Brasil pelos escravos nangôs e yorubas a partir do século XVI, mas também era praticado por escravos vindos de outras regiões da África, com semelhanças e diferenças culturais. Os cultos religiosos, as danças e os ritmos musicais africanos são marcantes, sobretudo nas regiões que receberam maiores contingentes de negros. Desenvolveram-se principalmente nas cidades, onde os negros possuíam um pouco de autonomia e, por isso, seus esforços para melhorar as condições econômicas e social geravam mais resultados. Isso permitiu que essas manifestações afro-brasileiras ganhassem cada vez mais importância. Então, esses cultos religiosos, as danças, os ritmos musicais dos africanos, eles são marcantes, principalmente nas regiões que receberam maior contingente de negros. Eles se desenvolveram principalmente nas cidades. E por isso seus esforços para melhorar as condições econômicas e sociais que geravam mais resultados. Então isso permitiu que essas manifestações afro-brasileiras elas ganhassem cada vez mais importância. Observe a imagem. Mulheres prontas para a cerimônia do candomblé em Salvador. Curiosidade: capoeira. Inicialmente desenvolvida para ser uma defesa, a capoeira era ensinada aos negros cativos por escravos que eram capturados e voltavam aos engenhos. Os movimentos de luta foram adaptados às cantorias africanas e ficaram mais parecidos com uma dança, permitindo assim que treinassem nos engenhos sem levantar suspeitas dos capatazes. Durante décadas, a capoeira foi proibida no Brasil. A liberação da prática aconteceu apenas na década de 1930.
quando uma variação mais próxima de esporte do que manifestação cultural foi apresentada então ao presidente Getúlio Vargas em 1953 pelo mestre Bimba. O presidente adorou e a chamou de único esporte verdadeiramente nacional. A capoeira é hoje patrimônio cultural brasileiro e recebeu, em novembro de 2014, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Então, por décadas, essa modalidade, que era a capoeira, ela foi proibida no Brasil e a sua liberação só aconteceu na década de 1930. Observe a imagem. Então, essa é uma roda de capoeira em Cabedelo. Comidas de origem africana. Você sabia que muitos pratos típicos brasileiros têm origem na culinária africana? A feijoada, por exemplo, era feita nas senzalas com as sobras de carnes que os senhores de engenho não consumiam. A figura aí ao lado está mostrando esse prato, a feijoada. Outros pratos muito conhecidos, especialmente na região nordeste do Brasil, também nasceram das comidas africanas, algumas delas dedicadas aos orixás. O acarajé é um bolinho feito de feijão fradinho, bastante temperado, misturado com camarão. Então, o acarajé também é de origem africana. O abará, o quibe, o acaçá e o cuscuz são outros pratos brasileiros cuja origem está associada à culinária africana no período da escravidão. O mucunzá é um tipo de mingau feito de milho em grão e servido doce. Então, o mucunzá também é um prato típico do período da escravidão. E agora vamos praticar nossa atividade, páginas 125, 126 e 127. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 125. O Brasil é considerado o país que tem a maior população negra fora da África. Que evento da história do Brasil justifica essa afirmação? O tráfico de escravos de origem africana trazidos para o Brasil para trabalhar principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar e na mineração. 2. Porque preservar suas tradições era uma forma de resistência para os africanos escravizados? Converse com os colegas e com o professor e registre abaixo as suas conclusões. Porque preservar alguns dos vínculos e costumes de origem africana era uma maneira de essas pessoas resistirem àquela situação de opressão e violência e preservarem sua identidade como seres humanos e cidadãos pertencentes a uma cultura. 3. Faça de conta que você é um repórter e vai divulgar a libertação dos escravos pela promulgação da Lei Áurea. Elabore uma notícia para contar essa história. Então, a terceira questão é uma resposta pessoal de vocês. E agora vamos para a página 126. Leia a seguir a letra de um samba enredo em comemoração aos 100 anos da abolição da escravatura. A. De acordo com o samba, a escravidão acabou?
Comente com seus colegas e seu professor. De acordo com o samba, a escravidão não acabou. B. Escreva com suas palavras o significado dos versos destacados. Então, item B é uma resposta pessoal de vocês. E agora vamos para a página 127. Leia abaixo as palavras de origem africanas e copie-as no quadro nas colunas correspondentes. Então, alimentos: acarajé, vatapá, abará. Instrumentos musicais: berimbau, bongô, ganzá. Ritmos: maracatu, samba, congo. E a sexta questão é uma resposta pessoal de vocês. Então, turminha, essa foi a nossa correção. Coloquem corrigido e a data de hoje nas páginas que foram feitas. Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham compreendido direitinho, que vocês tenham gostado. E mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.